Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Israel invadiu uma reunião crucial de líderes do Hamas, causando caos e confusão em todas as direções. Durante a operação, novos túneis foram descobertos e um veículo usado por funcionários de alto escalão foi interceptado na estrada. Enquanto isso, o conflito continua a se desenrolar no Iêmen e na Síria, com aviões dos Estados Unidos e um navio de guerra atacando pesadamente os dois. Ao mesmo tempo, os militantes iranianos no coração da Síria estão sendo alvo. Com uma agenda extremamente movimentada hoje, vamos examinar rapidamente as últimas notícias. A primeira notícia do dia vem de Conum. Os eventos começaram com um ataque a um posto de controle israelense, onde vários militantes atacaram locais usados como quartéis por Israel na região. Os militantes começaram a fugir quando os soldados responderam saindo. No entanto, graças a um drone chamado pelos comandos, eles conseguiram identificar onde os militantes estavam se escondendo. Os aviões destruíram completamente esses locais, enquanto os soldados avançavam contra os militantes, resultando na destruição de dezenas deles. A localização de todas as equipes militantes foi revelada devido a erros de alguns membros descuidados e amadores do Hamas. Podemos considerar isso um fracasso para o Hamas. Em segundo lugar, nos arredores, houve ataques com mísseis da cidade de Canuni, lançados de vários locais em direção à cidade de Ashalon, em Israel, durante a noite. Os militantes, que geralmente atacam durante a noite, lançaram ataques consecutivos contra 8 diferentes pontos ao redor de Khan Yunis. Eles retiraram secretamente mísseis do depósito e os posicionaram em áreas de lançamento coordenadas entre si. Isso resultou em um ataque coletivo, dificultando a defesa, pois os ataques vieram de diferentes áreas simultaneamente. O sistema de defesa aérea teve alguma dificuldade, interceptando a maioria dos mísseis, mas alguns conseguiram se aproximar. Os radares tentaram identificar os locais de lançamento e 8 diferentes alvos foram identificados. Mesmo que a localização exata de alguns não tenha sido determinada, greves foram realizadas em 8 locais onde as áreas de lançamento do Hamas foram destruídas. Além disso, observou-se que os militantes entraram e saíram de alguns edifícios. É notável que esses edifícios não puderam lidar com tantas entradas e saídas. Então, se alguém sair de um prédio que não estava lá antes, é uma situação estranha. O edifício é marcado como arriscado, se situações semelhantes ocorrerem várias vezes. Isso sugere a existência de uma rede de túneis sob o edifício. Um edifício identificado hoje como tendo um túnel foi destruído. Soldados israelenses foram enviados para diferentes partes da região. Encontraram túneis e os limparam, destruindo áreas de lançamento de mísseis e os túneis usados para se esconder. Além disso, drones monitorando a área observaram um comandante de nível médio entrando em um veículo e movendo-o. Supostamente, o veículo continha 4 membros do Hamas e um oficial graduado que precisaram mudar de local devido aos soldados israelenses que os estavam cercando. Eles provavelmente preferiram usar um veículo para se movimentar discretamente, pois Israel poderia reconhecê-los se estivessem a pé, evitando olhares indiscretos dos drones israelenses. Os drones estão constantemente analisando pessoas nas ruas, transmitindo informações diretamente ao centro. No passado, muitas pessoas foram identificadas dessa maneira. O oficial do Hamas e seus 4 acompanhantes optaram por se deslocar de veículo, mas foram detectados pelos drones. Eles estavam se movendo rápido demais para reportar a situação aos aviões que usaram um míssil guiado para neutralizar o veículo e as pessoas dentro. Outra ameaça foi frustrada. Outro relatório importante vem do centro de Khan Yunis. Israel fez uma das maiores descobertas nos últimos dias ao encontrar a presença de soldados em todos os bairros da cidade. Esse controle geral causou grandes perturbações aos militantes. Apesar de seus esforços para reverter a situação com pequenos ataques, não conseguiram obter sucesso. Em vez disso, estão se preparando para um ataque em larga escala. Durante dias, têm se reunido secretamente no centro da região, coletando armas e aumentando o número de membros. Provavelmente, estavam realizando suas últimas reuniões hoje. Felizmente, os drones israelenses descobriram que um grande número de membros se reuniram em alguns edifícios próximos.
Devido ao risco que esses militantes representavam, optaram por se reunir em grupos separados em vários edifícios, em vez de todos juntos no mesmo local. Enquanto estavam elaborando seus planos, as autoridades de defesa de Israel perceberam suas verdadeiras intenções e imediatamente informaram os aviões. Em poucos minutos, as aeronaves decolaram e lançaram ataques nos edifícios onde os militantes estavam reunidos, neutralizando a ameaça. Se não fosse pela intervenção simultânea, um ataque em grande escala contra Israel poderia ter acontecido nos próximos dias. Geralmente, grandes reuniões ocorrem pouco antes de um ataque, mas os aviões interromperam essa reunião e evitaram um grande problema. Esta ação foi crucial para conter uma possível escalada de violência na região. Em relação ao nosso quinto relatório, vamos para a fronteira entre Síria e Líbano, que esteve muito ativa à noite, especialmente na capital da Síria. Houve crises recentes na região, com o Irã enviando novas milícias e comandantes para aumentar seu apoio ao Hezbollah, consolidar sua influência. Eles estabeleceram uma zona em Damasco para controlar as armas que enviam, colocando milícias e armas iranianas em alguns edifícios. Israel confirmou essa informação e lançou um ataque aéreo na zona criada em Damasco. Voando sobre as colinas de Golã, eles dispararam mísseis guiados sequencialmente nos bairros onde os militantes iranianos estavam presentes. Esta zona está localizada entre dois aeroportos e foi escolhida pelo Irã especificamente para proteção contra ataques. A resposta de Israel reflete sua determinação em enfrentar as ameaças à sua segurança nacional. Podemos dizer que um dos locais em Damasco está sob forte proteção dos sistemas de defesa aérea durante a atual operação na Síria. Esses sistemas foram ativados para interceptar os mísseis de Israel. Alguns dos mísseis foram abatidos com sucesso, mas outros atingiram o bairro onde militantes iranianos estavam, destruindo edifícios. Alguns dos mísseis lançados pelos aviões israelenses provavelmente eram iscas, destinados a confundir o sistema de defesa aérea. Os mísseis de alta qualidade, que eram os verdadeiros alvos, atingiram seu objetivo. Dizem que também havia militantes iranianos de alto escalão no bairro atacado. Agora, aguardamos para ver as explicações nos próximos dias. Além disso, as aeronaves israelenses miraram novamente nas regiões internas do Líbano hoje. Enquanto isso, drones têm sobrevoado o território libanês nos últimos dias. Hoje, os aviões começaram a voar novamente sobre a área. Vale ressaltar que um drone israelense foi derrubado há 2 dias pelos sistemas de defesa aérea escondidos na floresta, mostrando a escalada das tensões na região. Israel tem estado em busca de um sistema de defesa aérea oculto há 2 dias, principalmente porque um míssil defensivo foi lançado de forma lenta. Provavelmente, aeronaves F-15 foram enviadas para a região para localizar esses sistemas escondidos. Se o sistema de defesa aérea tivesse disparado um míssil, as aeronaves F-15 teriam sido capazes de detectar sua localização para destruí-lo. Essas aeronaves são equipadas com sistemas avançados de câmeras, permitindo-lhes ter uma visão mais clara da área do que os drones. No entanto, Israel ainda não alcançou o resultado desejado e os sistemas de defesa aérea ainda não foram encontrados. Enquanto isso, alvos próximos à fronteira foram destruídos por sistemas de artilharia. O reforço do Hezbollah com aeronaves ainda não é permitido. Esta é a situação atual e resta aguardar para ver o que acontecerá nos próximos dias. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!